Eu quero imagens agora que chegaram de Santana, zona norte aqui de São Paulo. Gente, olha só que estupidez. Quer ver? Presta atenção nesse homem aqui, ó. Nós somos da Gaviões. Os torcedores do São Paulo, quando perceberam que tinha um corintiano aqui dentro, eles já chegam com pedaços de pau, pedras, gritam, batem, eles são agressivos. Um outro torcedor pega a cadeira, um monte de covarde partido para cima do torcedor da Gaviões. Ainda bem que tinha outras pessoas e quem chegou para ajudar levou cadeirada também. Eles chegam como se fossem abutres, eles são monstros. São da torcida independente do São Paulo. Agora, com essas imagens, eles vão ter responsabilidade, eles vão ser responsabilizados por isso. Você viu que quem estava no bar não apenas ajudou a conter os ânimos, mas todas essas pessoas agora vão trabalhar como testemunhas. No inquérito policial, todos esses torcedores do São Paulo vão responder por tentativa de homicídio. A coisa vai ficar feia para eles. Você sabe que nós tivemos no final de semana a final da Libertadores e, infelizmente, muita gente brigou nessa final. Aqui, Lombardi, o pior é que os torcedores dos times envolvidos, né? Porque os times não têm nada a ver, mas os torcedores envolvidos não estavam nem na final. Isso aí. Os caras realmente gostam de brigar. Vamos ver. Os torcedores estavam neste quiosque nos arredores de Brasília, comemorando a vitória do Flamengo na final da Libertadores, quando foram surpreendidos pelo tiroteio. A polícia diz que o alvo dos suspeitos era Felipe Vinhas de Jesus. Felipe foi socorrido, mas morreu pouco depois. Além dele, outras 2 pessoas foram baleadas e levadas para o hospital. Minha irmã fez uma cirurgia delicada, né, porque a bala ficou alojada bem no meio do estômago. Mas graças a Deus deu tudo certo, ela vai se recuperar. A polícia do Distrito Federal montou uma operação e conseguiu identificar os suspeitos. Os homens tinham fugido e estavam escondidos na cidade de Caldas Novas, mas acabaram presos pela Polícia Militar do estado de Goiás. Essa ação em conjunta, coesa, terminou na prisão dos 2 indivíduos que vão ser apresentados e ficarão à disposição da Justiça. A rivalidade entre torcedores também fez vítimas dentro deste bar em Santana, zona norte de São Paulo. O local estava tranquilo, até que de repente 2 carros param na porta. Vários homens vestindo camisas do São Paulo invadiram o bar. De forma agressiva e tumultuada, eles partem para cima de um torcedor do Corinthians, que ficou encurralado em meio à sequência de golpes. Foi tudo muito rápido. Os agressores voltaram para os carros e fugiram. O ataque foi bem na frente deste terminal de ônibus, aqui na zona norte de São Paulo. Mas como era madrugada, o local estava com pouco movimento. Esse aqui é o bar onde tudo aconteceu. Eu já estive lá dentro, conversei com alguns funcionários, mas apenas um aceitou falar com a nossa equipe, mas sem gravar entrevista. Só que ele trouxe um detalhe muito importante que agravou ainda mais essa ocorrência. Apesar de a câmera ter flagrado apenas um torcedor sendo agredido, segundo esse funcionário, na verdade, foram 2. É que a segunda vítima estava mais no canto do balcão e, por esse motivo, não foi flagrada pela câmera de segurança. Caminhando aqui pela calçada, a gente chega no ponto exato onde os carros pararam para que os torcedores descessem. Foi exatamente aqui nesse ponto onde está a faixa de pedestres. Esses 12 torcedores uniformizados estavam armados com pedaços de madeira e também barras de ferro. Eles entraram com tudo aqui no bar. As vítimas estavam tão distraídas que sequer tiveram chance de defesa. Mal conseguiram correr. Apesar da quantidade de pessoas envolvidas nesse episódio de agressão, as vítimas não tiveram ferimentos graves e se recusaram a ser levadas para o hospital. Nenhum dos agressores foi identificado, mas existe a possibilidade deles fazerem parte deste outro grupo de torcedores envolvidos nessa briga generalizada no Bexiga, centro de São Paulo. O confronto foi depois de um jogo entre Corinthians e São Paulo que aconteceu um dia antes das agressões registradas no bar. Não é de agora que a rivalidade entre times em campo virou problema de segurança pública dentro e fora dos estádios. Em maio deste ano, um torcedor do Flamengo foi condenado a 14 anos de prisão, acusado de matar a palmeirense Gabriela Anelli. A vítima teve 2 paradas cardiorrespiratórias depois de ser atingida no pescoço por uma garrafa arremessada por Jonathan Messias dos Santos.
Em outro episódio, integrantes da Mancha Alviverde do Palmeiras armaram uma emboscada contra a Máfia Azul do Cruzeiro, na rodovia Fernão Dias. Um torcedor do Cruzeiro morreu. O Ministério Público de São Paulo afirma que cerca de 150 pessoas que participaram da ação podem responder por vários crimes. Houve homicídio, nós temos aí indícios de tentativa de homicídio e de ação em organização criminosa, como a identificação daqueles que, embora não estivessem no local, mas de alguma maneira estavam estimulando, estavam organizando, estavam incentivando as pessoas a participarem. A torcida organizada Mancha Alviverde assumiu a responsabilidade pelo ataque e vai pagar R$2 milhões em indenização para a família da vítima. A responsabilização dos clubes é um dos caminhos para identificar e eliminar maus torcedores que se infiltram nas torcidas organizadas. O projeto de lei que tramita no Congresso já está pedindo a responsabilização dos clubes no caso de briga, de violência, depredação de patrimônio, se for provado que os clubes têm participação ou ajudam a torcida. O que é isso? Muitos clubes transferem a venda de ingressos para jogos de futebol para algumas torcidas organizadas, ou eles pagam a viagem desses torcedores. Quando isso for comprovado, haverá uma punição pecuniária para os clubes envolvidos nisso. A atuação de dirigentes dos clubes é fundamental na luta contra a violência no futebol, mas é uma tarefa difícil. É sabido por todo mundo que as torcidas organizadas têm uma relação íntima com o crime organizado, existe uma pressão interna, existem muitas agressões e ameaças dentro do ambiente do clube, a partir do momento em que esses maus torcedores, eles entram no dia a dia da política do clube, como conselheiros, como diretores. Então existe, mais do que uma má vontade, existe um medo muitas vezes disfarçado de mexer com esse tipo de gente. O trabalho preventivo ainda é o principal caminho para que as brigas entre torcidas sejam evitadas. Para quem acompanha os times do coração, fica o medo de frequentar os estádios e também virar estatísticas. É preciso que seja feito um trabalho preventivo de inteligência, de muita fiscalização do que acontece entre as torcidas, porque elas estão combinando briga em rede social, em internet, na chamada Dark Web, né, que é difícil de ser monitorada pelas autoridades. A gente vai no estádio, né, para nós se divertir, esquecer o sofrimento. Aí os caras querem brigar, vai ficar meio ruim, né? Eu não estou ocupado de sair numa rua, não posso sair numa rua, uma criança não pode, porque os vândalos vai bater, vai apanhar, bater, né, nos outros, judiar dos outros, isso é tudo vândalo. Isso tem que acabar. Lamentável. É a mãe que perde filho, né? Torcer tem que torcer tranquilidade. Eu tenho vários amigos palmeirenses, São Paulino e é isso. Eu não acho certo, não. O Noriega, que é um cara fantástico, que eu adoro, um abraço, viu, Noriega? Ele falou de algo que eu não tinha parado para pensar, é verdade. Esses caras que são estúpidos, agressivos, que promovem essas arruaças, muitos estão se infiltrando na diretoria dos clubes. Como é que os clubes vão combater quando essa gente está criando raiz? E são uns estúpidos, né? Eles não amam o time deles. Eles não são torcedores de verdade. São bandidos que veem diversão no futebol. Mas que se a polícia, se a justiça, se as autoridades não tiverem força, infelizmente nós não vamos conseguir vencer esse problema.